Olá, gente, boa tarde a todos. Como esse aqui é o nosso único meio de comunicação em que eu posso falar assim com vocês, olhando para vocês e vocês estão me vendo, eu só queria informar para vocês, tá bom? Quando vocês assistirem esse vídeo, se você está assistindo durante a tarde, é que hoje eu tô gravando esse vídeo, no caso, um dia antes, tá bom? Hoje, nesse caso, né? Sexta-feira, eu estarei durante a tarde fazendo um procedimento odontológico na minha boca, tá bom? Vou ter que ir ao dentista fazer um procedimento, tá? Por conta disso, eu vou ter dificuldade de responder mensagens, tá? Mas como sempre eu faço, vou gravar o vídeo com a explicação da atividade, vocês vão resolver direitinho. Se tiver alguma dúvida, vocês me mandem. Quando eu puder responder, eu respondo, tá bom? Qualquer coisa eu respondo no sábado. Mas por volta das 4 horas já vou ficar meio difícil de me comunicar por conta que eu vou estar indo ao dentista, tá bom? Como eu disse, encaminhe sua pergunta se você tiver alguma pergunta. Quando você terminar essa atividade, você encaminha também, tá bom? Eu só vou estar com dificuldade de estar dando esse retorno para você ou de fazer algum comentário. Aí você já vai saber se eu não responder nada, porque provavelmente eu estou lá no dentista ainda, tá bom? Então vamos para nossa atividade de hoje de geografia. Para a atividade de geografia de hoje, a gente vai falar sobre o tema de área urbana e área rural, tá bom? Esse é um tema que vocês já conhecem, provavelmente vocês deviam conhecer, porque vocês já abordam muito tempo, já estudaram muito tempo esse tema, já a gente acaba sempre revisitando ele, tá? E por conta disso, a gente vai fazer uma breve revisão com essa atividade. Para resolver essa atividade, a gente não vai falar somente da diferença entre área urbana e área rural, tá? Antes disso, a gente precisa relembrar um outro assunto, mas que é complementar a esse, que é a ideia de área modificada e de área natural, de paisagem modificada e de paisagem natural. Perdoe, esse que é o termo correto, paisagem modificada e paisagem natural. De vez em quando vocês vão ver eu fazer um barulhinho com o nariz, que eu tô com um pouquinho de alergia, tá bom? Me perdoe. Vamos lá dar continuidade. Ver se tá gravando? Tá gravando. Paisagem natural, gente, é toda aquela área, tá bom? Toda aquela área em que nela predomina, aliás, não é que predomina, naquela área está presente a natureza na sua forma natural, sem nenhuma intervenção humana, nenhuma ponte, nenhuma casa, nenhuma rua. Aquela área é uma área de paisagem natural, certo? Quando a gente vai fazer alguma intervenção nessa área, a gente constrói uma pequena casa. Junto com essa casa, a gente coloca, por exemplo, uma plantação de alface. Deixa eu mudar aqui demais. Uma plantação de alface ou alguns animais domésticos. O que é animal doméstico? É aquele que a gente cria de forma intencional, tá bom? Não é um animal que vive na natureza diretamente selvagem. E se a gente modifica essa área nesses moldes, como eu estou falando, eu vou usar esse exemplo dessa figura aqui, né? Aqui temos uma figura, uma paisagem natural, sem nenhuma intervenção humana. E aqui você já vai ver uma paisagem que é semelhante. Veja uma floresta aqui ao fundo, mas você vai ver aqui uma área em que bem aqui passa uma rua, tá vendo? Bem aqui tem um cavalo, bem aqui tem uma cerca, mas você não está vendo nenhuma casa. Mas provavelmente tem uma casa aí. Se tem uma cerca, provavelmente tem uma casa, mas não apareceu na foto. Você vai ver que essa aqui é uma área que sofreu modificação. Ela não é mais uma paisagem natural. Ela é, por isso, uma paisagem modificada, certo? E quando uma paisagem ela tem, assim, essa predominância, e quando eu digo predominância, a sua maior parte, a sua maior região está presente, é presente nessa área a natureza e recursos naturais da natureza, com pouca presença humana, só com alguma casa, uma pequena fazenda, essa seria classificada então como uma área rural, ou seja, área rural é aquela área, certo, em que o homem se instalou, mas a presença predominantemente é de natureza. Você vai ver árvores, você vai ver plantas, você vai ver animais, você vai ver poucas casas, pode até ter rua,
certo? Mas não é várias ruas. Então essa é classificada como uma área rural, uma zona rural. Quando, por exemplo, você derruba toda essa árvore, todas essas árvores aqui, tira todos os animais, você enche de ruas, de casas e de prédios, como essa área aqui, você vai chamar essa área de área urbana, porque nela a predominância é quase que, digamos, de 100%, é quase que de 100%, pensando numa questão, numa perspectiva de porcentagem, tá bom? Ela é predominantemente composta por casas, por construções, por prédios, por ruas. Você vai ver aqui nos lados das ruas árvores, mas essas árvores diante da cidade, ela é uma quantidade bem pequena, né, fazendo só uma sombra ali ao lado da rua. Então essa é uma área como classificada como urbana. Recapitulando tudo de novo. Paisagem natural é aquela paisagem que não sofre modificação ou intervenção humana. Ela está no seu estado natural. Né? Com animais que sobrevivem da natureza, com a floresta sem nenhum tipo de intervenção, nenhuma casa ou rua. Paisagem natural. Quando essa paisagem natural ela sofre uma leve intervenção humana, certo? Com uma pequena área ali em que há uma casa, uma pequena rua, né? Plantações, mas ali ainda há uma predominância de recursos naturais, essa é classificado como uma zona rural, tá bom? Essa é classificado como uma zona rural, é uma paisagem que sofreu modificação, é uma paisagem modificada. E quando ela sofre pouca modificação, ela é classificada como zona rural. Quando essa paisagem que sofre modificação, paisagem modificada, ela tem uma predominância de ruas, de casas, de prédios e quase você não vê árvores e também recursos naturais, e quando eu digo recursos naturais é a predominância de existência de árvores e animais, essa é uma área classificada como zona urbana, tá bom? Não se confundam. A primeira coisa que eu falei para vocês foi sobre paisagem natural e modificada, e depois eu coloquei para vocês a classificação da zona rural e da zona urbana. Tanto zona rural como zona urbana são paisagens modificadas. Por quê? Porque lá já está a presença do homem e da sua intervenção. A diferença uma e outra é a presença ou não de recursos naturais ou a presença ou não de construções, prédios, casas e ruas, tá? Feita essa revisão, a gente vai para nossa atividade. Ela é a penúltima folha, tá bom? Ela é a penúltima folha lá da nossa apostila. Só você procurar lá. Nessa atividade aqui, na primeira questão, tá até com o número 4 aqui, não sei porque ficou assim, mas é a primeira questão, tá bom? Você vai ter que observar essa imagem aqui, analisar ela, tá bom? Analise essa imagem. Aqui nessa imagem você vê, nesse lado esquerdo aqui, a presença de muitas casas, tá vendo? E algumas árvores só. Do lado direito, você vai ver, por exemplo, aqui já algumas casas, né? E aqui para trás, mas ainda do lado direito, né? Você vai ver aqui uma área de plantação só com uma casa e mais árvores aparecendo. Então, isso aqui já seria uma área rural. Essa aqui seria uma área urbana. Aí você, feita essa análise, você vai responder: há transformações nessa paisagem? Sim ou não? Aí eu preferia que você justificasse. Sim, por quê? Não, por quê? Por quê? Se você disse que sim, por que você está dizendo que sim? Sim, professor, porque a gente percebe aqui que está acontecendo tal coisa, que tem pouca casa, que tem mais natureza, entenderam? Aí você vai colocar aqui a justificativa da sua resposta, tá bom? Há transformações nessa paisagem? Tentem escrever algo mais além do sim ou não, tá? Tentem, pensem lá.
A transformação aqui, lembra que eu falei para você? Paisagem natural, quando não tem nenhuma intervenção. Paisagem modificada, quando já sofreu intervenção humana, tá bom? Letra B. O que o homem faz nesta paisagem, gente? O que o homem, fez, tá? O que o homem fez nesta paisagem aqui, gente? Nesta paisagem, o que o homem fez? Aí você me diz, você descreve aqui o que ele fez aqui. No lugar da natureza que estava aqui, cheio de árvores, o que o homem fez aqui nessa área? Aí você vai escrever aqui, tá bom? Tem até uma linha maior que é para você dar uma resposta mais longa, tá? Tentem explicar a sua resposta. Na outra questão que está como número 5 aqui, mas seria a 2, marque com X o que tem na zona rural e o que tem na zona urbana. Aí tá aqui, zona urbana e zona rural. Você vai ler aqui as afirmativas e vai marcar aqui um X na urbana ou um X na rural, para dizer se tem ou não, compreenderam? Por exemplo, estrada de terra. Estrada de terra, ela é mais presente numa zona urbana ou numa zona rural? Aí você vai marcar aqui, professor, é na zona urbana. Aí você pensa, é na zona urbana que tem estrada de terra? Não, gente. Você vai colocar aqui na zona rural. É mais comum ter estrada de terra na zona rural. Por quê? Porque ela é mais afastada da cidade. Entenderam? Aí você iria marcar então zona rural. Muitas casas e prédios. Aí é uma afirmação. Muitas casas e prédios. Onde tem muitas casas e prédios? Na zona urbana ou na zona rural? Aí você vai marcar aonde é que tem muitas casas e prédios. Carros, ônibus, caminhões. Esses elementos aqui, eles são presentes aonde? Na zona urbana ou na zona rural? Casas simples, elas estão presentes aonde? Na zona urbana ou na zona rural? Carros de boi e carroças estão presentes na zona urbana ou na zona rural? Grandes avenidas, na zona urbana ou na zona rural? Tá bom? Muitas lojas, na zona urbana ou na zona rural? Aí você vai só marcando a alternativa que você achar que é a correta. Poucos moradores, zona urbana ou rural? Muitas plantações, urbana ou rural? Entenderam já, né? Ruas asfaltadas e movimentadas, fumaça de fábricas, criação de gado, urbana ou rural? Eu só quero destacar uma coisinha para vocês, tá, gente? Uma das coisas que mais diferenciam a zona urbana e a zona rural é justamente que na zona urbana você vai ter ali lojas, fábricas, shoppings, avenidas, ruas asfaltadas, grandes construções e prédios. Zona urbana, é isso. Zona rural, o que vai ser mais presente nela? Plantações, casas simples, porque são essas casas que ficam nas fazendas e lá que ficam as plantações. Então geralmente não são casas grandes, são casas simples, tá bom? Outra coisa comum na zona urbana, na zona rural, como está distante da cidade, geralmente não tem tanto veículos como moto ou carro. Então é muito comum ter a presença de cavalo, né, de charretes, certo? De coisas simples assim. Aí essa vai ser elementos que estão presentes na zona rural e os prédios e ruas vão estar presentes mais na zona urbana, tá bom? Com isso que eu falei, revisei e as informações que eu já li para vocês, vocês conseguem resolver já a questão de vocês. Se vocês precisarem de ajuda para acompanhar a leitura, vocês vão pausando o vídeo, vão me acompanhando e vão resolvendo, entenderam? Se você de repente se enrolou bem aqui na leitura, você vai acompanhando a minha leitura, pausou o vídeo, responda. Vai para a próxima, pause o vídeo e responda. Tá bom? Só isso. Boa tarde para vocês. Uma boa atividade. Como eu falei, me encaminhe a atividade. Se eu não responder, porque provavelmente eu estou no dentista ainda, tá bom? Tchau, gente.